Olá, curioso, plantão. Aqui quem falou do Curioso Plantão, Tiago, não, Meta Veredades. E vamos para mais um quadro a respeito dos esportes. E o esporte hoje é o atletismo. Então vamos para a vinheta. O atletismo é um conjunto de esportes constituídos por várias modalidades: corrida, marcha, lançamentos e saltos. De modo geral, o atletismo é praticado em estádios, com exceção de algumas corridas de longa distância, praticadas em vias públicas ou no campo, como a maratona. O romano sintetizou na expressão "mens sana in corpore sano" a própria filosofia do esporte. A história do atletismo é formada é a forma organizada mais antiga de competição. As primeiras reuniões organizadas da história foram os Jogos Olímpicos, que os gregos iniciaram no ano de 776 a.C. Durante anos, o principal evento foi o pentatlo, que compreendia do lançamento de disco, salto em comprimento e corrida de obstáculos. Os romanos continuaram celebrando as provas olímpicas depois de conquistar a Grécia no ano 146 a.C. No ano 334 d.C., o imperador romano Teodósio aboliu os jogos. Durante 8 séculos não se celebraram competições organizadas de atletismo. Restaurou-se na Inglaterra em meados do século XIX, e então as provas atléticas converteram-se gradualmente no esporte favorito dos ingleses. Segundo Romero, no ano de 1496 a.C., foi realizada a primeira prova de corrida considerada atlética. Ela foi organizada por Hércules. Segundo a lenda, Hércules, depois de peregrinar pelo mundo, realizando proezas incríveis, radicou-se na ilha de Creta e construiu um estádio nesse local. Nele era realizado competições de corrida com outros simpatizantes. O estádio de Hércules possui apenas uma pista de corrida, que era percorrida em um só sentido. Mais tarde, foi instituída a prova do Diaulu, com um percurso de ida e volta. O percurso das provas de corridas foi aumentando gradativamente para 4, 8, 12 e 24 vezes 200 jardas. Em 1834, um grupo de entusiastas desta nacionalidade alcançou os mínimos exigíveis para competir em determinadas provas. Também no século XX se realizaram as primeiras reuniões atléticas universitárias entre as universidades de Oxford e Cambridge em 1864, o primeiro encontro nacional em Londres em 1816 e o primeiro encontro amador celebrado nos Estados Unidos em pista coberta em 1868. O atletismo, posteriormente, adquiriu um grande seguimento na Europa e na América. Em 1896, iniciaram
Em Atenas, os Jogos Olímpicos, uma modificação restaurada dos antigos jogos que os gregos celebravam em Olímpia. Mais tarde, os jogos celebraram-se em vários países, com intervalos de 4 anos, exceto em tempo de guerra. Em 1912, fundou-se a Associação Internacional de Federação de Atletismo, com sede central de Londres. A associação é organizada em todas as competições de atletismo à escala internacional, estabelecendo as regras e tanto a oficialidade as melhores marcas mundiais obtidas pelos atletas. O atletismo surgiu nos Jogos Antigos da Grécia. Desde então, o homem vem tentando superar seus movimentos essenciais, como caminhar, correr, saltar e arremessar. Na definição moderna, o atletismo é um esporte com provas de pistas, corridas rasas, corridas com barreiras ou com obstáculos, saltos, arremessos, lançamentos e provas combinadas, como o teclatlo e o heptatlo. Corrida de rua, nas mais variantes distâncias, como a maratona e as corridas em montanha. Provas de cross-country, corridas com obstáculos naturais ou artificiais e massa atlética. Considerando o esporte passe por testar todas as características básicas do homem. O atletismo não se limita somente à resistência física, mas integra essa resistência à habilidade física. Comporta 3 tipos de provas: disputas individualmente, que são as corridas, os saltos e os lançamentos, e conforme as regras de cada jogo, as competições realizadas em equipes somam pontos que seus membros obtêm em cada uma das modalidades. As corridas às velocidades e revezamento são antigas. As corridas com obstáculos podem ser naturais ou artificiais, juntamente com as corridas de sape, que o inglês chama de steeplechase, foram utilizadas tendo como modelo as corridas de cavalo. A maratona, a mais famosa das corridas de resistências, baseada na legendária façanha de um soldado grego que em 490 a.C. correu um campo de batalha das planícies de Maratona até Atenas, numa distância superior a 35 quilômetros, para anunciar a vitória dos gregos sobre os persas. Uma vez cumprida a missão, caiu morto. As maratonas modernas exigem um percurso ainda maior, 42,135 metros. Vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, agradeço quem assistiu até aqui, se inscreva quem é inscrito e assista todos os vídeos até o final. E até o próximo vídeo. Fui!